Então, eu fiz a licenciatura em Psicologia Clínica no Algarve, no Instituto Afonso III, que já não existe, em Lolé. E depois de terminar o curso, que era na área clínica, eu percebi que eu não queria mesmo a área clínica. Eu na altura já trabalhava numa autarquia, portanto eu fui sempre trabalhadora estudante, seja na licenciatura, mestrado ou doutoramento, e depois comecei a apaixonar-me muito pelas questões da área da sexualidade. Na altura encontrei um mestrado em Lisboa e inscrevi-me no mestrado, e no primeiro ano a minha família pensava que eu estava a fazer uma especialidade relacionada à área da infância, e eu estava na área da sexologia e não foi assim uma coisa muito bem aceite, pronto. Porque na altura, quando estava no mestrado, no meio do mestrado, acabei por integrar um projeto na área dos produtos eróticos, que foi muito popular nessa altura, e o meu pai descobriu na televisão, após o noticiário, uma grande reportagem onde eu aparecia na mão com vibradores às 9h30, 10 da noite. Portanto, foi assim, o meu pai não estava no país, recebeu umas mensagens dos amigos e ficou muito escandalizada a pensar o que é que a minha filha está a fazer ali com aqueles objetos. E então, pronto, não foi assim uma coisa muito bem aceite. Depois, na altura, terminei, começaram a aparecer alguns convites para fazer algumas coisas. Na altura, escrevi o primeiro livro, depois integrei um projeto na SIC Radical, que envolvia jovens, e passei então da sexualidade feminina, que foi também a área que terminei o mestrado de investigação, para a área dos adolescentes, ou seja, comecei a ver que não conseguia fazer mudança de comportamentos enquanto não começasse mais cedo, enquanto a intervenção não fosse mais precoce. Então comecei com os adolescentes, a experiência no curto-circuito durante 3 anos foi muito interessante, depois comecei a trabalhar com uma marca na área dos preservativos, e depois fui descendo na faixa etária. E então comecei a encontrar alguns obstáculos e eu, como sempre fui uma pessoa de resistência, sempre gostei de fazer coisas difíceis, então acabei por depois integrar um doutoramento na área dos estudos da criança, onde fiz uma investigação com a educação pré-escolar, não é? Porque considero que é extremamente importante que a educação em sexualidade ou para a sexualidade possa começar ainda mais cedo, não é? Com um conjunto de informações adequadas à idade das crianças e que permite depois que as crianças construam uma ideia positiva de si, do seu corpo, das suas emoções, dos seus relacionamentos, de si, dos outros. Portanto, acho que é um início ideal. O projeto Adolescer nasceu de um sonho de visitar um país, um continente mais vulnerável, que já tinha em mente um país, não é? Que era a Guiné-Bissau, que fazia parte de uma história pessoal minha, com um familiar que tinha estado na Guiné e que desde muito pequenina me falava da beleza das mulheres e das paisagens da Guiné e me transportava para lá. E eu sempre quis conhecer a Guiné-Bissau. Entretanto, um dia descobri um grupo de jovens que trabalhava no terreno, que faziam voluntariado, e disse, olha, eu gostava muito de vos conhecer. E eles disseram, Dani, mas nós não temos assim muita oportunidade de trazer cá. E eu disse, mas eu só preciso que estejam aí à minha espera e que me guiem por aí. Então comprei o voo, fui sozinha, de mochila, fui e adorei. Acho que cheguei à noite, no outro dia quando me levantei e olhei à minha volta, tive aquela ligação logo direta com o país, com o continente, com a África, com aquela coisa que se chama a Terra-mãe, não é? Foi uma ligação muito forte e desafiar-me, não é? Porque é fácil entrar numa sala, ter um PowerPoint e ter uma série de coisas e estar num território completamente diferente, não é? E eu acho que isso me deu muita estaleca para fazer outro diferente e tem sido muito positivo. Depois disso, tenho recebido alguns convites para integrar projetos. Este projeto Adolescer foi exatamente o quê? Foi um projeto de educação em sexualidade para públicos vulneráveis, não é? Ainda agora eu vim de uma missão e onde falámos sobre menstruação, não é? Onde visitámos imensas escolas e em pouco tempo chegamos a um público muito vasto e isso é muito importante e gratificante.
Porque, por exemplo, em São Tomé nós temos pontos de ligação e pessoas que dão continuidade ao trabalho, não é? O que é que nós gostaríamos? Era que isto não fossem as chamadas sessões de bombeiro, que nós pudéssemos ir, que dessemos formação a professores, tivéssemos a oportunidade de voltar aos territórios com mais frequência. Claro que sentimos mudanças, porque depois nós também fazemos uma avaliação após as sessões e tentamos perceber se as meninas usam os materiais que deixamos, porque fazemos questão de deixar materiais reutilizáveis, neste caso os pensos reutilizáveis, que muitas pessoas fazem para nós, também de forma voluntária, e depois tentamos perceber se elas gostaram, se sentiram bem, se têm dúvidas, porque depois nas escolas temos pontos focais que fazem a ponto com as meninas. Mas claro que o nosso objetivo era conseguir ir ao território de 3 em 3 meses, cerca de uma semana, para poder, estamos a falar de uma ilha relativamente pequena, e que com uma equipa e tudo bem organizado, permitiria fazer um trabalho muito mais próximo. E era isso que gostaríamos. Se pegarmos nos livros dos anos 90, que falavam sobre sexualidade às crianças, eles eram muito mais explícitos, não é? Nós tínhamos corpos nus, com pelos, imagens de como é que se fazem os bebés, coisas que jamais hoje as editoras aceitariam. Porque veja-se, dentro da disciplina de cidadania, o que é que se critica? A diversidade sexual, não é? Ninguém vai criticar lá o bem-estar animal, não é? Portanto, o problema é a questão da diversidade sexual, é tudo aquilo que saia daquilo que é o conservador, do homem e da mulher, não é? Ai, não existe cá mais nada que não sejam homens e mulheres, e essas modernices, essas coisas, não é? Depois temos uma lei da educação para a sexualidade que não se cumpre e que também não se adaptou, não é? Porque temos temas que não entram dentro dos currículos, que não fazem parte do que está previsto ser abordado com as crianças. Por exemplo, as novas tecnologias, não é? Que mudaram o comportamento sexual e a descoberta da sexualidade, e isso não está na lei, que é de 99, pronto. Por isso é necessário um refresh que se prepara e que se espera que se aprove para que ela exista realmente. Porque normalmente a educação para a sexualidade faz-se como? Faz-se numa coisa que as escolas têm, que são os planos de educação para a saúde. Esses planos de educação para a saúde integram pessoas de vários sítios, não só da escola, não é? Integram elementos dos municípios, que também agora já têm competências na área da educação e da saúde, incluem colegas da área da saúde, não é? Portanto, é uma equipa multidisciplinar. E o que é que acontece? Normalmente a escola diz assim, ok, está aí um psicólogo que vem do centro de saúde, então é para ele. Ah, está o enfermeiro do centro de saúde, é para ele, não é? Ninguém quer ficar com a sexualidade. Porquê? Porque se tem muito medo de falar sobre estas coisas. Mas as coisas são diferentes. A nossa infância transformou-se verdadeiramente, com perigos e riscos. Portanto, há muita coisa que ainda faz confusão na cabeça das pessoas. E depois, isto também está muito associado à religião, não é? E a religião tem um olhar sobre as questões da sexualidade de reprovação, de pecado, não é? E isso também faz com que a sexualidade não seja vivida de uma forma liberta. Agora, não podemos, como é que é dizer, não podemos confundir liberdade com banalização, não é? Porque há muitos comportamentos que não são de liberdade, são de banalização do corpo, da intimidade, que não é positiva nem para os jovens nem para os adultos e que muitas das vezes chegam às nossas consultas completamente despedaçados, não é? Porque já não sentem privacidade, já não sentem que perderam ali alguma coisa e às vezes é difícil que recuperem sua valorização. E a banalização da sexualidade está muito presente nos mídias, não é? A banalização do corpo. No outro dia falava com um grupo de jovens, o meu corpo, as minhas regras, perfeito, e deveria ser assim, mas a sociedade não está preparada para isso. Então eu preciso proteger o meu corpo mesmo. Mas eu posso andar como eu quiser. Deveríamos, não é? Deveríamos, mas temos que perceber o que é que acontece quando eu vou para a escola com a barriga toda à mostra, as maminhas todas à mostra, o meu corpo todo à mostra, não é? Porque é que eu sou alvo de tantas coisas negativas que nunca deveriam existir. Então há temas que precisam mesmo de ser refletidos, não é? E nós estamos a entrar um pouquinho aí, a banalização, a erotização precoce é uma coisa que me preocupa bastante.
meninas muito novinhas em que usam o corpo para ganhar seguidores, likes, para serem aprovadas, para gostarem mais delas, não é? E nós têm que gostar de nós pelo aquilo que nós somos cá dentro e não pelo aquilo que nós mostramos através do nosso corpo. E isso é uma coisa que me preocupa bastante. Não podemos confundir as coisas, não é? Porque nós devemos poder estar com quem queremos, mas claro que isto na adolescência, numa fase em que nós estamos a descobrir, tem que haver um acompanhamento, não é? Temos que perceber porque é que aquele menino, ou aquele adolescente ou aquela adolescente tem necessidade de procurar ou tantos parceiros ou viver a sua sexualidade daquela forma. Então, essa é uma área que eu gosto muito, porque ao contrário da área das crianças, em que eu às vezes acabo uma sessão e estou esgotada, não é? Porque quando eu tenho, principalmente quanto mais pequenas as crianças são, mais difícil é, porque quando a criança faz uma pergunta, eu tenho que lhe dar uma resposta. E às vezes as perguntas são tudo menos fáceis, não é? E eu, rapidamente o que é que eu vou responder? Com os mais velhos eu não tenho esse problema, portanto eu falo à vontade. Normalmente eu começo por me aproximar assim de forma mais fechada e vou abrindo a conversa, não é? E essa leitura permite-me avançar mais nos temas, não é? E muitas das vezes tenho pessoas que já não têm parceiros há muito tempo e eu digo, olhem, o nosso corpo existe, então hoje vamos falar sobre o nosso corpo em primeiro lugar, como é que ele funciona, o que é que tem acontecido com ele, não é? E começamos a falar do corpo, até que vamos aos genitais e começamos a falar da importância de também se trabalhar esta zona que esquecemos. Não é porque eu não tenho um parceiro ou uma parceira que eu abandonei o meu corpo, não é? E então muitas vezes digo, olha, vocês não vão para a hidroginástica para ter uns músculos, não é? Para quando estão a fazer adeus aos vizinhos nada de tremer. Então e o que é que vocês fazem na musculatura da vagina? Fica tudo a olhar para mim, não é? E é muito bom, para já ouvimos coisas maravilhosas, mas também difíceis, não é? Eu tenho tido muitas experiências de mulheres a referirem que tiveram intimidades muito pouco gratificantes, não é? Aquela ideia de que o sexo é uma obrigação no casamento. Portanto, temos muitas mulheres mais velhas que nunca tiveram prazer e falar sobre isso nesta fase da vida é muito importante. Tive uma vez uma senhora num teatro, fizemos um teatro com pessoas mais velhas, que falávamos sobre sexo, e uma senhora disse-me que já não tinha parceiro há muitos anos e que finalmente tinha descoberto o que era um orgasmo. E eu pensei assim, será que ela anda aí a namoriscar aqui algum senhor do teatro? Nós logo a pensar que para ter um orgasmo era preciso um parceiro ou uma parceira. E o senhor disse, não, já está a pensar coisas. É que eu troquei a minha casa de banho e agora tenho um chuveirinho que é tão meu amigo. E eu achei aquela confidência tão interessante, não é? E quando as pessoas vêm ter comigo e me dizem que para elas é importante. São mulheres que viveram em períodos muito repressivos políticos, não é? Viveram durante a ditadura e que o sexo cá está, era uma obrigação e que os homens tinham necessidade e então tinha que se fazer só porque sim, não é? Então temos muitas histórias de mulheres a dizerem, ele vinha para cima de mim e pronto, e acabou. Portanto, não havia toque, não havia intimidade, não é? Depois a maior parte delas, coitadas entre aspas, tinham um filho, a seguir já tinham outro. E então falar com elas abertamente sobre isto é muito bom. Elas e eles, apesar de eu ter assim uma preferência pelas mulheres, mas é muito gratificante vê-las tirar fotografias dos produtos e perguntar onde é que eu posso comprar isto. E depois falamos também de coisas importantes, não é? Há muitas mulheres mais velhas com problemas de incontinência e que isso lhes causa vergonha, isolamento social. Então, quando mostramos algumas soluções, elas acham fantástico. Tipo, o que é fisioterapia pélvica, o que é um exame que se faz, que produtos é que podemos usar no canal vaginal para reforçar, umas cuecas giras com renda, mas que são laváveis e que aguentam a urina, por exemplo, não é? Que não precisamos de andar de fralda. Portanto, todas estas respostas, elas têm a oportunidade num espaço de confiança, onde todas, umas mais envergonhadas, outras menos, não é? Mas umas vão puxando pelas outras, portanto, são momentos maravilhosos de partilha. Coragem política. Então, tem que haver coragem política para fazer cumprir a legislação, também refrescar a legislação, porque ela está desatualizada, principalmente os conteúdos,
Isso também tem sido feito, vamos ver agora se aplica, mas é muito importante que exista vontade política para estes temas aparecerem. É importante. Nós precisamos que as pessoas tenham uma boa saúde sexual e reprodutiva. Porque se nós queremos, somos um país envelhecido, temos que incentivar a taxa de natalidade, temos que perceber porque é que as pessoas não se estão a reproduzir, que dificuldades é que podem existir. Sabemos que as infecções sexualmente transmissíveis dificultam. Há muitas pessoas que têm infecções que acabam por comprometer a fertilidade. Portanto, temos que começar a trabalhar isto de outra forma, não é? Depois, também temos que levar isto para a saúde, não é? Melhorar as respostas do ponto de vista da saúde. Portanto, educação e saúde são extremamente importantes. Portanto, isto não é um assunto leviano, é um assunto importante que interfere na vida e no bem-estar das pessoas. Depois há assuntos que são tabu, é o caso da diversidade, as questões de género, não é? Que toda a gente acha que são uma aberração, mas que comprometem o bem-estar e a felicidade das pessoas, não é? Porque ninguém tem nada a ver com o que é que nós dormimos, não é? Isso é um assunto da nossa esfera íntima e que não devia ser politizado. Portanto, é preciso coragem e querer fazer. Depois, também é preciso formação. Nós temos que colocar a educação para a sexualidade na formação base dos educadores, dos profissionais de educação, dos profissionais de saúde, porque não é possível compreender, até dos da psicologia, que não exista nos cursos de educação, da psicologia e da enfermagem cadeiras na área da sexualidade. Não é? Conseguimos tirar um curso de psicogerontologia quase sem se falar de sexualidade no envelhecimento, ou de educação de infância sem se falar da sexualidade. Basta vermos as imagens dos livros na escola. Neste momento, damos essa matéria do aparelho reprodutor no 4º ano e o que se vê é a genitália interna. E o resto? Onde é que está a vulva e a parte de fora, não é? Isso causa muita estranheza. E depois, acho que temos que aprender a comunicar também a sexualidade. Porque, às vezes, existem discursos com tantos chavões e com tanta terminologia clínica que faz com que os miúdos não aprendam nada. Portanto, tem que se falar das coisas sem rodeios e de forma simples, porque a sexualidade, o corpo, os órgãos genitais... Outra coisa que é, o corpo aparece nos livros de corpo humano e na parte genital é raro o livro do corpo humano que tenha os órgãos genitais. E no outro dia eu perguntei a uma editora, mas porquê que as coisas do corpo humano não têm os genitais? Ai, Vânia, porque não se vê, os pais assim não compram. Então, mas nós... É quase aquela coisa, cabeça, como é que é? Cabeça, não é? Passas para aqui e aqui não há nada. Não. Obrigada eu.